Bom dia, meu amigo, minha amiga, queridos alunos e alunas, brasileiros e brasileiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você está nesse momento, mas eu queria chamar você para darmos continuidade ao nosso estudo sobre arcadismo. Não importa onde você está, não importa a cidade onde você está, não importa se você está assistindo na cama, na sala, na cozinha, o importante é que você fique atento para o que nós vamos falar hoje sobre a literatura brasileira, porque o assunto hoje é muito gostoso. O assunto hoje é sobre arcadismo no Brasil, dando continuidade aos vídeos que nós vimos anteriormente sobre o arcadismo, tá bom? Inclusive, eu estou devendo a você, porque eu prometi que ia fazer uma aula sobre o arcadismo lá no Rancho Porã, né? Para que a gente pudesse vivenciar, materializar aquele ambiente paradisíaco, aquele ambiente sadio, né? É um ambiente sem luxo, um ambiente simples, um ambiente do campo, né? No rancho, é um ambiente muito simples, né? Mas um ambiente de vida gostosa, né? Vida com a natureza, vida com os animais. Infelizmente, não deu para fazer hoje esse vídeo, mas eu vou fazer depois para você, certo? Ainda falando sobre arcadismo, declamar uns poemas e a gente vivenciar um pouco essa atmosfera da literatura brasileira em um ambiente campestre, em um ambiente bucólico. Tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre arcadismo no Brasil. Eu quero que você entenda que o arcadismo teve início no Brasil, né, em 1768. É o início do arcadismo no Brasil, né, o início do arcadismo no Brasil com o poeta Cláudio Manuel da Costa. O poeta Cláudio Manuel da Costa, ele introduz o neoclassicismo no Brasil com essa obra, chamada de Obras Poéticas. Tá? Obras Poéticas. Então, meu amigo, minha amiga, olha, eu quero que você pegue seu caderno, pegue seu lápis, faz anotações, tá certo? É importante que você tenha tudo bem notificadozinho sobre o arcadismo, né, no Brasil. E aí você tem aqui o Cláudio Manuel da Costa com Obras Poéticas, tá bom? É a obra que inicia o Arcadismo do Brasil em 1768. Eu queria chamar a atenção de você o seguinte, diferente dos poetas no mundo que escreveram sobre o arcadismo, aqui no Brasil os poetas se envolveram com a questão política. E eles então fizeram parte da Conjuração Mineira, um movimento político que lutava pela independência do Brasil, para se livrar, né, da coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa levava toda a riqueza do Brasil e Portugal ficando rico e o Brasil cada dia mais pobre. Os brasileiros cada dia num estágio profundo de miserabilidade. Então, obviamente, os poetas, árcades intelectuais, homens intelectuais, vão à luta, não é verdade? Não pode ficar de braços cruzados. Então, esses homens, eles achavam por bem que devia lutar pela independência do Brasil. Alguns foram presos, outros assassinados, mortos. Tiradentes, que nem era poeta, mas fazia parte do grupo, foi esquartejado, né? Então, essa poesia de política no Brasil é uma particularidade, né? Porque no mundo os poetas árcades vão se limitar fundamentalmente a uma poesia bucólica, uma poesia voltada para o campo, tá bom? Legal? Então, atente aí. Agora eu pus duas observações. Queria que você viajasse comigo, vem comigo nessas observações. A primeira, o nosso arcadismo foi desenvolvido em Vila Rica, Minas Gerais. Tá? Olha aí, Vila Rica, Minas Gerais, né? Aquela região hoje de Ouro Preto, de Mariana, aquela região ali, né? Era a região de Vila Rica, hoje Minas Gerais. O ciclo do ouro era o ciclo econômico do país, então o Brasil era centralizado naquele momento nessa região em virtude do ouro, tá bom? Então, o barroco centraliza-se na Bahia e o arcadismo em Minas Gerais. Lógico que eu estou falando isso de literatura, tá certo? De literatura, não de outras artes, em literatura. Observação número 2. Os poetas árcades do Brasil se envolveram com a Conjuração Mineira. Aí eu já falei para vocês, é uma questão política.
Homens intelectuais são homens políticos, homens revolucionários, homens que não aceitam aberrações, homens que não aceitam as patologias sociais em detrimento de más gestões políticas. Então os homens se revoltam, vão à luta. Alguns morreram. E daí? O ruim é morrer sem lutar. Porque se você está vivo, você tem que lutar para que todos tenham vida digna, vida ampla, vida feliz. Se você não faz isso, sua vida é inútil. Você tem que lutar. Ah, mas eu posso morrer. E daí? O final é a morte. O final de todos é a morte. O ruim é morrer sem lutar. Morrer de braço cruzado. Lembre, Jesus morreu de braço aberto. Morreu lutando. Então, morreu pregando o que ele veio para pregar. Pregar o amor, pregar a vida. E por que você, que se diz filho dele, não faz nada? Não luta por nada? Não luta pelo mais pobre? Não luta pelo que está sofrido? Então, temos que lutar. E as lutas que podemos fazer é a luta política, realmente, não é a luta física. É a luta política, né? E aí temos que também ver que tem consequência e temos que estar preparados para ela. Foi isso que fizeram esses homens maravilhosos do arcadismo brasileiro. Tomás Antônio Gonzaga foi assassinado. Perdão, Tomás Antônio Gonzaga foi preso, depois exilado para Moçambique. Cláudio Manuel da Costa que foi assassinado. Né? Olha só, ele começa o arcadismo no Brasil, se envolve com a Conjuração Mineira e depois é assassinado. Né? Isso tudo eu conto essa história depois, quando a gente vai estudando os principais escritores do pré-modernismo no Brasil, tá bom? Bom, veja, eu espero que vocês estejam entendendo que nós estamos fazendo vídeos curtos para que você possa assimilar da maneira mais fácil possível o conteúdo de uma matéria, sem aquela multichurumela, aquela conversa toda, aqueles textos, aqueles livros, aquele texto longo, cansativo, que na metade do texto você sai, vai para a geladeira, deixa o celular ligado e tapeando o professor como estivesse assistindo aula. Isso não é interessante para a gente. Eu sei que você não precisa de informação, você já tem demais, né? Você precisa de conteúdo, você precisa de conhecimento. Eis o motivo da nossa aula, eis o propósito, a metodologia que eu resolvi aplicar para meus alunos, em todos os colégios. Não informação, e sim conhecimento, que é isso que você precisa, tá bom? Então, revisando rapidamente, o início do arcadismo no Brasil, o espaço geográfico, Vila Rica, Minas Gerais, e para fechar, uma participação política. Eu volto na próxima aula para falar das características do arcadismo, para falar sobre os poetas e suas obras, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência, dizer que é muito bom estar com você e que eu estou morrendo de saudade e torcendo para que a gente possa se encontrar o mais breve possível, tá bom? Então fica aí o meu abraço e sempre aquela frasezinha do final dos nossos vídeos, porque toda vez que a gente se encontra é bom demais, tá bom? Tchau, obrigado. Porque toda vez que a gente se encontra é bom demais.